Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Com este texto, meus irmãos, não só os que se encontram presencialmente aqui no nosso templo, mas também os irmãos que se encontram em seus lares, nós damos as nossas boas-vindas a todos que nos assistem, a todos que estão conosco, e através desse texto nós estamos abrindo o nosso trabalho, o nosso momento de adoração e de louvor ao nome do nosso Deus. Mais uma vez, hoje, dia do Senhor, domingo, nós temos o privilégio de virmos à sua casa, alguns de nós, mas outros, em sua maioria, estando já em suas casas, de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Nós iremos, nesse instante, fazer a nossa leitura devocional sequencial. E hoje nós iremos fazer a leitura no Salmo de número 52, que é o salmo que nós temos em nossa sequência. Abramos, pois, todos as nossas Bíblias nesse texto, Salmo de número 52. Vamos ler todo esse salmo. Salmo curto, vai do versículo 1 até o versículo número 9. Salmo 52, versículos de 1 até o versículo número 9. Nós vamos conduzir aqui na direção a leitura de todo o salmo. Os irmãos vão acompanhando, quer aqui, quer em suas casas. Salmo de número 52, versículos de 1 até o versículo 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. E qual navalha afiada, ó praticadora de enganos? Amas o mal antes que o bem? Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Hoje a gente vai trabalhar mais um salmo. Desta feita nós iremos trabalhar o salmo de número 57. E eu peço desde já que os irmãos aqui, os irmãos em casa, abram por favor as suas Bíblias, salmo de número 57. Salmo 57, salmo de Davi, verso 1 até o versículo número 11. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Até aqui, até o versículo 11, todo o salmo. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a experiência que nós temos em nossa vida aqui na Terra, ela nos mostra, pelo menos na maioria dos casos, que nós, como cristãos, como servos e servas do Senhor, somos muito mais dispostos a louvar a Deus. Somos muito mais dispostos a louvar ao Senhor quando as condições da nossa vida, elas vão e vão bem. Esse é um fato que a gente não pode negar. Essa é uma realidade que jamais nós podemos esquecer. Nós somos muito mais dispostos, nós somos muito mais propensos a louvar a Deus, a exaltar o Senhor na nossa vida quando todas as situações na nossa vida, elas vão e vão de maneira favorável. É fato. É muito mais fácil proferirmos palavras de exaltação, é muito mais fácil proferirmos palavras de louvor a Deus quando Ele está sendo favorável com cada um de nós. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, quando dentro da nossa visão o céu, ele se fecha e vem sobre as nossas vidas nuvens escuras, as nuvens da provação, as nuvens da adversidade, as nuvens da tentação. O nosso louvor, ele fica, mas fica muito mais dificultado, fica muito mais prejudicado, em alguns momentos até mesmo silenciado das nossas línguas, dos nossos lábios. Infelizmente, irmãos, infelizmente, irmãs, esse fato, de certa forma, ele acaba caracterizando muitas das nossas vidas em determinados instantes que nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, que nós somos muito mais propensos, que nós somos muito mais dispostos a louvar a Deus quando as coisas elas nos vão bem. Nesse texto que nós lemos, Salmo 57, a gente percebe, a gente vê que Davi, o salmista Davi, é uma exceção a essa regra. É uma exceção a essa triste realidade que nós acabamos de falar, que nós acabamos de dizer, desta nossa disposição, desta nossa facilidade para louvar a Deus quando as coisas elas nos vão bem. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Davi, ele estava experimentando, Davi, ele estava vivendo uma situação extremamente difícil, uma situação extremamente adversa, uma situação extremamente aterradora. Por quê? Por uma razão. Por quê? Por uma explicação bem simples. Davi, ao escrever esse salmo de número 57, ele estava com a sua vida ameaçada. Ele estava correndo risco de vida.
ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava escondido em uma caverna em En-Gedi, a aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Jerusalém, fugindo de Saul, com medo de morrer, fugindo de Saul, com receio que a sua vida ela viesse a ser destruída. Um pouco mais do contexto desse salmo, um pouco mais da situação difícil pela qual Davi estava passando, você pode encontrar quando você lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Eu não vou fazer a leitura desse trecho aqui, depois vocês podem fazer em casa. 1 Samuel 24, você vai ver o episódio, você vai ver o evento que serve de pano de fundo para que Davi escrevesse esse salmo, para que Davi escrevesse esse texto que nós temos diante de nós. Alguns até querem trazer esse trecho ao evento que nós encontramos em 1 Samuel 22, quando mais uma vez Davi ele estava escondido na caverna de Adulão. Mas, ao que tudo indica, o contexto exato não é o capítulo 22, mas sim o capítulo 24 do livro de Samuel. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que esse Salmo 57, esse trecho que nós acabamos de ler, é um dos chamados Salmos de fuga escritos por Davi. Ao longo da sua vida, antes de ascender à posição real, Davi, em virtude da ameaça que sofria de Saul, de ter a sua vida ceifada, ele foge de um lado para outro, ele foge de um lugar para outro com receio de morrer. E ao longo dessas peregrinações que Davi ele faz, com medo justamente de morrer, ele escreve o que nós chamamos de salmos de fuga, como é o caso desse salmo de número 57. E quais são os outros salmos de fuga que nós temos escrito no livro dos Salmos? O Salmo 34, o Salmo 52 que nós lemos agora na leitura devocional, o Salmo 54, o Salmo 56, o Salmo 59, o Salmo 63, o Salmo 142, todos esses salmos, eles são chamados de salmos de fuga, que foram textos escritos quando Davi estava fugindo de Saul. Então, diante dessa triste realidade que Davi estava passando, diante dessa triste realidade que Davi estava sofrendo, o que é que fez Davi? Ele estava, conforme nós estamos falando, sendo ameaçado de morte. Ele estava sendo perseguido pelo rei de Israel, o homem mais importante do reino, o homem mais importante da nação. E diante dessa situação extremamente adversa, diante dessa provação que Davi está passando, o que é que ele faz? Ele louva a Deus. O que é que ele faz? Ele canta ao Senhor, confiando na sua misericórdia. É por isso que Davi, ele foge a essa regra, daquilo que nós falamos no início da nossa meditação, acerca dessa disponibilidade, acerca dessa propensão, que muitas vezes nós temos de louvar a Deus quando as coisas nos vão bem. Quando não, nós temos a tendência de nos silenciar. Nós temos a tendência de termos o nosso louvor dificultado. Davi não. Ele quebra esse princípio. Ele quebra essa regra. Ele estava sendo ameaçado em relação à sua vida. Ele estava como um fugitivo, errante de um lugar para outro. E dentro dessa circunstância contrária, dentro dessa circunstância adversa, o que é que ele faz? Ele louva a Deus. O que é que ele faz? Ele confia na misericórdia do Senhor. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, o que nós temos aqui no Salmo 57 é um cântico proferido por Davi. Esse cântico, ele é dividido em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 4, você tem a primeira parte do cântico, onde Davi relata a tristeza que ele estava sofrendo. Do versículo 5 até o versículo 11, você encontra a segunda parte desse cântico, onde Davi se enche de esperança, onde Davi se enche de confiança em Deus. E entre esses dois trechos, versículos 1 até o versículo 4, versículos 6 até o versículo 10, você tem dois refrões, no versículo 5 e também no versículo 11. Pode ver que eles são idênticos, podem ver que eles são iguais. É o estribilho, vamos assim dizer, desse canto que Davi faz ao Senhor. Então, nessa noite de hoje, pela graça de Deus, nós iremos considerar esse salmo. Na noite de hoje, pela graça do Senhor, nós iremos trabalhar esse texto que nós temos diante de nós.
E ao trabalharmos esse texto, ao trabalharmos esse Salmo de número 57, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, eu queria que nós pensássemos no seguinte título: um cântico de um aflito. Um cântico de um aflito. Lembremos-nos que essa era a situação de Davi, ele estava sendo afligido. Lembremos-nos que essa era a situação de Davi, ele estava passando uma adversidade. E em meio àquela sua adversidade, em meio àquela sua aflição, o que é que Davi faz? Canta a Deus. O que é que ele faz? Louva ao Senhor. E por isso, o título da nossa mensagem na noite de hoje, repito, é o cântico de um aflito. Um cântico de um aflito. E com base nesse texto, meus irmãos, com base nesse texto, minhas irmãs, eu queria que nós trabalhássemos 5 pontos. Eu queria que nós trabalhássemos 5 divisões, para que assim possamos entender de maneira bem detalhada esse salmo que nós temos diante de nós. Em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Em primeiro lugar, o que é que nós vemos nesse texto? Nós vemos a oração do aflito. Em primeiro lugar, nós vemos a oração do aflito. E aí eu queria que vocês acompanhassem conosco versículos de 1 até o versículo número 3. Salmo 57, versículos de 1 até o versículo 3, a oração do aflito, a oração que Davi faz aqui nesse trecho. Diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O que é que nós temos aqui nesse trecho? Versículo 1 até o versículo 3. Nós encontramos, meus irmãos, nós encontramos, meus amigos, o clamor que Davi faz em meio às suas aflições. Se nós pudéssemos resumir a interpretação desse trecho, nós poderíamos resumi-lo justamente dessa forma. Aqui nós vemos, aqui nós encontramos o clamor que Davi faz a Deus, o clamor que Davi faz ao Senhor em meio às suas aflições, em meio às suas adversidades. E quando nós analisamos essa petição, quando nós analisamos essa oração que nós temos diante de nós somos chamados à atenção acerca de alguns aspectos dessa oração, acerca de alguns aspectos desse pedido que Davi ele faz a Deus, desse pedido que Davi ele faz ao Senhor. Em primeiro lugar, nessa oração, Davi ele clama pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, nessa oração, Davi ele clama e clama pela misericórdia de Deus. É por isso que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Davi, quando faz essa oração, ele tem em mente a compaixão, ele tem em mente a misericórdia que Deus, que o Senhor dispensa aos seus, que Deus, o Senhor, dispensa ao seu povo. E é algo que nos chama a atenção, porque ao escrever esse salmo e ao clamar pela misericórdia de Deus, conforme nós falamos na parte introdutória, Davi ele estava sendo injustiçado. Ele estava sendo perseguido injustamente por Saul, que procurava de todas as formas, que procurava de todas as maneiras tirar a vida de Davi. Então, por que Davi, dentro dessa situação, por que Davi, dentro desse contexto, ele clama pela misericórdia de Deus? Por uma simples razão, por um simples motivo. Davi ele estava escondido numa determinada caverna. E durante esse período em que ele estava fugindo de Saul, sobretudo quando ele estava ali escondido naquela caverna, ele tem tempo suficiente para analisar a sua vida, para avaliar as suas ações e para entender os pecados que ele havia cometido e a necessidade que ele tinha dentro daquela realidade de clamar pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então é por isso que nessa oração, num primeiro momento, Davi ele faz isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E é interessante que aqui nessa oração, ele usa o recurso da repetição.
E na língua hebraica, quando alguém repetia alguma frase, é porque ele queria dar ênfase àquela frase que ele estava pronunciando. Então, quando Davi, por 2 vezes, faz menção da misericórdia do Senhor, a ênfase que ele quer dar era que Deus fosse compassivo, era que Deus fosse misericordioso em relação à sua vida. É a primeira coisa que ele pede. É o primeiro aspecto pelo qual ele clama, pela compaixão, pela misericórdia do Senhor. Contudo, Davi não para apenas no clamor por misericórdia. O salmo segue, e na verdade a oração de Davi ela segue. E dentro da oração que Davi faz, ele demonstra, meus irmãos, ele demonstra, meus amigos, a plena certeza, a plena convicção que existia no seu coração do poder de Deus em seu favor, do poder de Deus em favor de Davi. Se no momento ele clama pela sua misericórdia, a misericórdia de Deus, no outro momento, Davi ele tem essa certeza, Davi ele tem essa confiança que Deus era poderoso, que Deus era capaz de agir naquela situação, de intervir na sua vida e de lhe dar o livramento que ele tanto precisava, que ele tanto carecia. Olha só o que ele diz, em especial aí no versículo 2. Olha só como ele se dirige a Deus, depois de clamar pela sua misericórdia. Ele assim ora a Deus, ele assim ora ao Senhor, dizendo: clamarei o Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ao Deus que por mim tudo executa. Apesar de Davi estar sofrendo ameaças de Saul, o rei de Israel, ele tinha o conhecimento, ele tinha consciência de que Deus era capaz, de que Deus era poderoso para proteger a sua vida e lhe livrar daquela circunstância, lhe livrar daquela situação. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, era essa confiança que estimulava, era essa confiança que dispunha Davi para que ele pudesse buscar a Deus através da sua oração. Era por isso que ele clamava, era por isso que ele orava. Ele estava numa situação adversa, com toda certeza. Ele estava sendo perseguido pelo homem mais poderoso de Israel, não resta a menor dúvida, mas dentro do seu coração, na sua mente, havia a certeza, havia a convicção que existia um mais poderoso que Saul, que poderia proteger a Davi, que poderia livrar a sua vida, que no caso era Deus, que no caso era o Senhor. É por isso que ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus El Elyon, que por mim tudo executa. Então, Davi na sua oração, confia na misericórdia de Deus? Sim. Davi na sua oração, tem certeza do poder de Deus para livrá-lo daquela situação? Sim. Mas não só isso. Em terceiro lugar, na sua oração, Davi, ele descansa, e descansa na providência de Deus diante do pavor da sua vida. Na sua oração, Davi, ele descansa, e descansa na providência de Deus diante daquela situação de pavor que marcava, que caracterizava a sua vida. Veja aí o que nós encontramos no versículo 3. Davi continua a sua oração. Ele dos céus, quem? O Deus Altíssimo, me envia o seu auxílio e me livra. Segue o texto. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, através dessas palavras, Davi, ele demonstra que esperava, e esperava confiantemente no Senhor, esperava confiantemente no livramento de Deus em relação à sua vida. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês observaram, mas nesse versículo 3, por 2 vezes, Davi usa a palavra envia. E o que é isso? Ele tinha consciência de que Deus não era o Deus apático, de que Deus não era o Deus indiferente à situação difícil pela qual Davi estava passando, mas Deus iria intervir na sua vida, Deus iria agir na sua história. Do céu Deus enviaria o livramento para poder poupar a sua vida. E era assim que Davi também via a Deus, como Deus de providência, como Deus providente.
Então, nesse primeiro momento, o que é que nós vemos? Nós vemos a oração que Davi faz nesse cântico do aflito. É uma oração, conforme nós observamos, que apela para o caráter de Deus, a sua misericórdia. É uma oração que, conforme nós vemos, confia no poder de Deus, confia no poder do Senhor. É uma oração que, conforme nós vemos, descansa na providência divina, descansa na providência de Deus. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, qual é a lição, qual é a verdade que nós podemos aprender através dessa passagem? Simples, que as nossas aflições, as nossas adversidades, elas devem nos conduzir à presença de Deus através das nossas orações. As nossas aflições, as nossas adversidades, elas devem nos conduzir à presença de Deus através das nossas orações. Aqui todos nós sabemos, aqui todos nós temos experiência, que durante a nossa peregrinação aqui na terra, durante a nossa vida aqui neste mundo, nós somos, inevitavelmente, conduzidos a algumas cavernas em nossas vidas, assim como foi Davi. Às vezes é a caverna da provação, às vezes é a caverna da tentação, às vezes é a caverna da privação e tantas outras cavernas que nós somos empurrados ao longo da nossa vida aqui na terra. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, não entremos nessas cavernas para murmurar. Não entremos nessas cavernas para reclamar de Deus. Não, pelo contrário, mas que nós sigamos o exemplo de Davi, que foi conduzido a uma caverna, que estava na caverna, mas que lá da caverna ele compôs esse cântico, onde nesse cântico ele buscou a presença de Deus através da sua oração. Assim também deve acontecer com cada um de nós. Afinal de contas, as nossas cavernas, elas são inevitáveis. Elas vêm, às vezes, muito mais rápido que nós imaginamos, às vezes, muito mais rápido que nós pensamos. E o que fazer? Murmurar, reclamar, blasfemar de Deus? Não foi isso que Davi fez. Não, muito pelo contrário. Mas ele usou aquela circunstância, ele usou aquela aflição, ele usou aquela adversidade para se dirigir a Deus em oração, para procurar a comunhão com o Senhor, para aprofundar o seu relacionamento com Deus, e é assim também que nós devemos proceder. Vivemos em meio a uma determinada crise? Sim, com toda certeza. Que aproveitamos esse momento, que aproveitemos essa circunstância e façamos o quê? Busquemos a presença de Deus, confiados na sua misericórdia, confiados no seu poder, descansados na sua providência, para que assim possamos experimentar, para que assim possamos testemunhar dos livramentos de Deus em relação às nossas vidas. Foi assim que Davi fez e é assim também que cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, também nós devemos fazer. Então, no primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos a oração do aflito. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós encontramos as adversidades do aflito. Em segundo lugar, nós encontramos as adversidades do aflito. E aqui eu queria fazer menção aos versículos de número 4 e também o versículo número 6. Salmo 57, versículos 4 e também o versículo de número 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Versículo 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos? Nós encontramos a descrição que Davi faz através de algumas figuras, a descrição que Davi faz através de algumas ilustrações acerca de quem eram
e acerca de como agiam os seus inimigos, os seus adversários. Então, resumidamente, o que esses 2 versículos nos ensinam é justamente isso: a descrição feita através de comparações de quem eram e como agiam os adversários, os inimigos de Davi. Lembremos-nos, conforme nós falamos desde o início da nossa mensagem, que Saul, juntamente com 3.000 homens, estavam perseguindo a Davi e desejavam tirar a sua vida. Acerca da quantidade de homens que acompanhavam Saul, é só você ler 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2. 3.000 homens, juntamente com o rei de Israel, à procura de Davi, com objetivo específico, ou seja, tirar a sua vida. Davi para Saul era uma ameaça. Isto porque boa parte da população de Israel já estava considerando Davi como rei. E aí, de maneira enciumada, Saul vê nele uma ameaça e procura, juntamente com seus homens, usando seu poder de rei, tirar a vida de Davi. E aí, quando você analisa, meus irmãos, meus amigos, essa descrição que Davi faz dos seus inimigos, essa descrição que Davi faz dos seus adversários, você percebe algumas das suas qualidades ou algumas das suas características. Em primeiro lugar, nessa descrição, Davi mostra que os seus inimigos, eles eram ferozes. Davi mostra que os seus inimigos, eles eram impiedosos. Então, a primeira característica dos inimigos de Davi, eles eram ferozes, eles eram impiedosos. Veja o que nós temos aí. Davi fala: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Então Davi compara os seus inimigos a leões, que estão desejosos, que estão ávidos por assassinar as suas presas e assim se alimentar. Da mesma forma eram os inimigos de Davi, da mesma forma os seus adversários. Eles eram ferozes como leões, eles eram impiedosos como os leões são em relação à sua caça, em relação às suas vítimas. Mas não só isso. Além disso, esses inimigos, liderados por Saul, eles eram cruéis, maldosos. Olha só o que Davi fala: flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Então, aqueles inimigos de Davi, eles tinham um objetivo em comum. Qual era a meta? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo? Assassinar de maneira impiedosa Davi e assim acabando com toda e qualquer ameaça em relação a Saul. Então veja que, além de ferozes, veja que, além de piedosos como leões, aqueles inimigos, eles eram cruéis. Mas não só isso, os adversários de Davi, eles eram traiçoeiros. Os adversários de Davi, eles eram traiçoeiros. Versículo 6: armaram rede aos meus passos, abriram cova diante de mim. Então, aqueles homens tentavam de todas as formas. Aqueles homens tentavam a qualquer custo encurralar Davi para poder capturar a sua vida. Mas, conforme nós temos aqui na descrição do Salmo, o mal que eles intentavam contra Davi acabou sobrevindo sobre cada um deles. É por isso que no finalzinho do versículo 6, Davi ele fala: abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Eles mesmos caíram nela. Isso aconteceu quando Davi estava lá na caverna, 1 Samuel 24, e num dado momento, quando Saul entrou naquela caverna, Davi ele teve acesso ao rei, sem se revelar, cortou uma parte das suas vestes e depois, numa conversa posterior com Saul, ele mostrou a Saul que ele teve toda a chance, que ele teve toda a oportunidade de tirar a vida, não fez porque ele temeu a Deus, não fez porque ele temeu ao Senhor, porque Davi considerava Saul ungido do Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, depois vocês podem ver aí essa realidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que as aflições que Davi ele se deparou.
ele se deparou com grandes adversários, adversários ferozes, adversários impiedosos, adversários cruéis, adversários traiçoeiros, e a partir desses versos, mais outra verdade, nós aprendemos para a nossa vida. A partir desse verso, mais outra lição nós extraímos para cada um de nós. E qual é, meu irmão? E qual é, minha irmã? Não há como nós fugirmos das adversidades na nossa vida. Não há como nós fugirmos das adversidades nas nossas vidas. Davi, ele tinha sido escolhido rei de Israel. Samuel lhe havia ungido nos capítulos anteriores do livro de Samuel. Já estava certo que mais cedo ou mais tarde ele ascenderia ao trono daquela nação. Mas por causa disso, Davi, ele foi isento das adversidades? Não. Por causa disso, Davi, ele foi isento das dificuldades? Não. E é assim, meus irmãos, que acontece na nossa vida. É assim que acontece ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Nós sofremos as mais variadas adversidades em nossas vidas. Às vezes, as nossas adversidades, elas são promovidas por pessoas que muitas vezes não gostam de nós, que muitas vezes querem nos trair, que muitas vezes querem nos prejudicar. Às vezes, as nossas adversidades, elas ocorrem por causa de circunstâncias contrárias que nós passamos em nossas vidas. Às vezes um problema de saúde, às vezes uma determinada tentação, enfim, são várias. A grande questão é que é inevitável. As adversidades, elas sempre serão presentes nas nossas vidas. Elas sempre nos empurrarão para determinadas cavernas. Isso é inevitável. E por causa disso, meus irmãos, por causa disso, minhas irmãs, o que você, o que cada um de nós devemos fazer? Devemos nos preparar. Devemos nos preparar para as adversidades em nossas vidas, para que quando elas chegarem na porta da nossa existência, a gente possa ver como uma ponte para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos aproximarmos do Senhor. Então, foi assim que aconteceu com Davi. Ele vinha em uma ascendente em relação àquilo que Deus estava propondo em relação à sua vida. Já era um vitorioso militar, já era uma pessoa que estava certa de ascender ao trono de Israel, mas num dado momento as adversidades começaram a caracterizar a sua vida. Os inimigos começaram a surgir, e não eram quaisquer inimigos, mas inimigos impiedosos, inimigos cruéis, inimigos traiçoeiros, inimigos ferozes. Então, assim também vai acontecer, se é que já não está acontecendo nas nossas vidas. Os adversários vêm, as adversidades chegam e eles são inevitáveis. Então, devemos nos preparar para eles, então devemos ver nele algo positivo para que assim nós nos aproximemos ainda mais de Deus, nós nos aproximemos ainda mais do Senhor. Então, no primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos a oração do aflito. No segundo momento, o que é que nós encontramos? Nós encontramos os adversários do aflito. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós vemos o desejo do aflito. Em terceiro lugar, nós vemos o desejo do aflito. E aqui eu queria fazer menção aos versículos 5 e 11. Eles são iguais, mas eu queria lê-los agora. Versículo 5 e versículo 11. Salmo 57. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. O que é que nós encontramos aqui nessas palavras? O que é que nós encontramos aqui nesses versos? Davi, meus irmãos, Davi, minhas irmãs, expressando a vontade íntima do seu coração de Deus ser glorificado nas suas aflições. Repetindo, Davi, ele expressa a vontade íntima do seu coração de Deus ser glorificado nas suas aflições. Nós encontramos palavras idênticas, conforme nós falamos. Versículo 5, também versículo número 11.
E conforme nós dissemos na introdução da nossa mensagem, esses 2 versos, eles são os refrões desse canto que Davi, ele compõe a Deus. São os estribilhos, vamos assim dizer, dessa canção que ele faz ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que tanto na primeira parte do Salmo, que descreve a dor, que descreve a aflição, que descreve os adversários de Davi, como também na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 6 até o versículo 11, onde Davi ele expressa a sua confiança em Deus. Em todas essas 2 partes, divididas por esses estribilhos, divididas por esses refrões, o desejo de Davi é o mesmo. Que desejo? De Deus ser magnificado, de Deus ser glorificado, de Deus ser exaltado através da sua vida, através da sua aflição, através da adversidade que ele estava vivendo naquele momento, naquelas circunstâncias. E aí quando nós observamos, irmãos, meus amigos, esse exemplo de Davi, nós vemos esse sentimento fantástico que ele tinha, esse sentimento fantástico que ele nutria diante do seu sofrimento. Via de regra, quando você está afligido, via de regra, quando você está atribulado, via de regra, quando você está passando por uma tribulação, você tem a tendência de desenvolver no seu coração aquilo que nós chamamos de sentimento de autocomiseração, para que as pessoas tenham dó de você, para que as pessoas tenham pena de você. Não era esse o desejo, não era esse o sentimento que Davi tinha. Ele estava sendo afligido? Sim. Ele estava passando por adversidade? Sim. Mas ele queria utilizar a sua aflição, ele queria utilizar a sua adversidade para que Deus fosse glorificado na sua vida, para que Deus fosse exaltado diante daquela aflição que infelizmente caracterizava a sua vida. Então, Davi, em meio ao sofrimento, ele vê uma oportunidade, não para as pessoas enxergarem para ele, mas ele vê uma oportunidade para que Deus pudesse ser glorificado através da vida dele. Esse é um sentimento nobre, esse é um sentimento positivo, esse é um sentimento que deve também marcar as nossas vidas. Afinal de contas, conforme nós falamos, as aflições elas são inevitáveis, as adversidades elas sempre se farão presentes nas nossas vidas. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos utilizá-las como instrumento para que, através delas, Deus ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Essa é a lição que nós também devemos aprender. Essa é a aplicação que nós devemos trazer para as nossas vidas. O meu, o seu, os nossos sofrimentos, eles devem ser instrumentos na mão de Deus para que Deus ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Essa é a nossa finalidade aqui na terra. Logo, esse objetivo, ele também deve ser seguido diante das aflições que muitas vezes marcam a nossa vida. Era essa a percepção, era esse o entendimento que Davi tinha. Ele estava sendo afligido, ele estava correndo risco de vida, mas aquele momento deveria servir para que Deus viesse ser glorificado através da sua vida. Então, Davi fazia do sofrimento uma ponte para que Deus pudesse ser glorificado. Davi fazia do sofrimento um caminho aberto para que Deus pudesse ser exaltado. E assim também deve acontecer nas nossas vidas. É fácil termos esse sentimento? Não, é difícil. É por isso que nós precisamos estar aos pés de Deus. É por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor, para que a nossa visão ela se amplie e que nós não somente foquemos na nossa dificuldade, mas que nós possamos, através da nossa dificuldade, fazer com que Deus venha a ser glorificado na nossa vida. Davi fez isso. Esse foi o seu comportamento. Essa foi a sua postura. E não foi à toa que, posteriormente, Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Então, você encontra aqui o desejo do aflito. Você encontra a oração do aflito. Você encontra os adversários do aflito. E, em quarto lugar,
você encontra também, em quarto lugar, a segurança do aflito. A segurança do aflito. E aqui eu queria fazer a menção, a primeira parte do versículo 7, somente a primeira parte. Diz o seguinte, a palavra de Deus: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos? A expressão de segurança, a expressão de confiança que Davi depositava em Deus, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às adversidades. A expressão da segurança que Davi tinha em Deus, apesar das dificuldades. Observemos, meus irmãos, observemos, meus amigos, que essa firmeza, que essa confiança, que essa segurança que Davi tinha, brotava de onde? Do mais íntimo do seu ser, brotava do seu coração. É do coração de onde brota a nossa vontade, é do coração de onde brota as nossas emoções, é do coração de onde brota os nossos pensamentos. E era de lá também que Davi confiava em Deus, com todo o seu ser, de toda a sua pessoa. Ele estava firme, ele estava seguro, ele estava confiante no Senhor, confiante em Deus. É interessante porque quando Davi escreve esse salmo, ele estava numa caverna. E, humanamente falando, entre aspas, a caverna dava uma certa segurança a Davi. Ele estava refugiado, ele estava escondido, e assim ele estava protegido de Saul, em termos humanos. Mas mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela circunstância, ele não via na caverna a sua segurança. Ele não via na caverna a sua proteção, não, muito pelo contrário. A sua segurança, a sua proteção estava em Deus. A sua segurança, a sua proteção estava no Senhor. Olha só o que ele falou no versículo 1. Em relação a essa confiança que ele tinha em Deus, é a segurança que ele tinha no Senhor. Versículo 1, olha só, versículo 1 ele diz, pois em ti, em Deus, a minha alma se refugia. Ele estava refugiado fisicamente na caverna, mas espiritualmente ele estava refugiado em quem? Em Deus. Ele era a sua proteção. E ele segue ainda no versículo 1, à sombra das tuas asas me abrigo. Davi faz até uma comparação, né? De Deus como uma ave, onde debaixo das suas asas colocava os seus filhotes. Davi era um desses filhotes, e assim ele se sentia seguro, e assim ele se sentia protegido em Deus. Então, esta era a base, este era o alicerce da confiança que Davi tinha em meio às aflições. Era o próprio Deus, era o próprio Senhor, era o próprio Deus Altíssimo. Que coisa fantástica, meus irmãos. Que coisa fantástica nós observamos aqui em Davi. Ele não vê nas circunstâncias temporais, ele não vê nas circunstâncias físicas a proteção para a sua vida. Não. A visão que ele tinha da proteção da sua vida era em Deus. A visão que ele tinha da proteção da sua vida era no Senhor. Então, ele tem uma visão muito mais ampla em relação a isso aí. E aqui nós aprendemos uma outra lição. Aqui nós aprendemos uma outra verdade. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos confiar somente em Deus e não nos apegarmos na instabilidade das pessoas, na instabilidade das coisas, porque esse mundo no qual nós vivemos, ele é instável. As pessoas que se relacionam conosco, elas também são instáveis. As nossas circunstâncias aqui nessa vida, elas são instáveis. Hoje ela está de uma forma, amanhã está de outra maneira. Hoje se apresenta de uma forma, amanhã se apresenta de outra maneira. Então, são nessas coisas que a gente vai colocar a nossa confiança. E nas pessoas, elas mudam ao sabor da circunstância. Hoje pensa de uma forma, amanhã pensa de outra. Hoje age de uma maneira, amanhã age de outra. Então, são nas pessoas onde a gente deve pôr a nossa confiança? Também não. Nós devemos confiar em Deus, somente em Deus, somente do Senhor. Ele é a nossa rocha segura, Ele é o nosso solo firme em meio às tempestades, em meio às ondas revoltas que muitas vezes nós enfrentamos em nossas vidas. E a grande questão que se levanta, o grande questionamento que se faz é:
Por que a nossa confiança deve estar somente em Deus? Por que Davi tinha sua confiança somente no Senhor? Simples, porque Deus, Ele é o único ser autoexistente do mundo. Deus, Ele é o único ser autoexistente no mundo. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém para sobreviver, para existir. Ele é eterno desde toda a eternidade. Ele é autoexistente. Então, é nele que você deve confiar. É nele que você deve pôr sua segurança. Porque quando você assim o faz, você estará seguro como uma rocha. Era assim que Davi agia, era dessa forma que ele se comportava. Então, aqui você encontra o quê? Aqui você encontra a segurança do aflito. Então, não percam a sequência. Em primeiro lugar, você encontra a oração do aflito. Em segundo lugar, você vê os adversários do aflito. Em terceiro lugar, você observa o sentimento do aflito. Em quarto lugar, a segurança do aflito. E em quinto lugar, o que é que nós vemos aqui nesse salmo? Em quinto lugar, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? A alegria do aflito. A alegria do aflito. E aqui eu queria ler com vocês a última parte do versículo 7, depois versículo 8, depois versículo 9 e depois o versículo 10. Na sequência, a alegria do aflito. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Cantarei e entoarei louvores. Finalzinho do versículo 7. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. O que é que nós temos aqui nesse trecho? Nós encontramos a expressão da alegria que Davi tinha em Deus, da alegria que Davi tinha no Senhor, e o desejo que ele tinha que as nações conhecessem a Deus, que as nações conhecessem ao Senhor. Você encontra pelo menos essas duas coisas: a alegria que ele tinha em Deus e o desejo que ele tinha para que as nações conhecessem o Senhor. É interessante nós observarmos que, apesar da sua situação adversa, contrária, onde existia risco de morte, apesar da sua circunstância adversa, onde Davi estava angustiado, veja que ele não se sente desestimulado para louvar a Deus, não, muito pelo contrário. Ele estava correndo risco de vida? Sim. Ele estava em aflição? Sim. Mas ele não silencia no louvor, ele não silencia na adoração, ele está disposto, mesmo naquela circunstância, a reconhecer a grandeza de Deus, não só para si, mas também para as demais nações. Em primeiro lugar, Davi ele deseja fazer com que Deus fosse louvado no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo da sua vida. É por isso que ele diz: desperta, ó minha alma. Ele queria louvar a Deus com todo o seu ser, ele queria louvar a Deus com todo o seu coração. Foi o recurso que ele utilizou diante daquela circunstância de adversidade, foi o recurso que ele utilizou diante daquela tribulação. Mas não só isso, Davi desejava louvar a Deus através de instrumentos. É por isso que ele fala: despertai, lira e harpa. Conforme nós sabemos, Davi era músico, ele tinha intimidade com os instrumentos. Então ele queria louvar a Deus não só com o coração, mas ele queria fazer uso de instrumentos para que ele pudesse prestar esse louvor a Deus. E não só isso, Davi desejava louvar a Deus o mais rápido possível. É por isso que ele fala: quero acordar a alva. Ou seja, antes de amanhecer o dia, ele já queria estar na presença de Deus. Antes de amanhecer o dia, ele já queria estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus. Era assim que Davi se alegrava no Senhor. Era assim que Davi se alegrava em Deus. E ele queria que através disso Deus pudesse ser conhecido de todos os povos, de todas as pessoas. É por isso que ele diz: render-te-ei graças entre os povos,
cantar-te-ei louvores entre as nações. Veja que a adversidade que Davi enfrentava não tirava a alegria no Senhor da sua vida. Na verdade, era uma oportunidade que Davi tinha na sua tribulação para que as demais nações soubessem quem era Deus, para que as demais nações soubessem quem era o Senhor. O sofrimento de Davi, ele era revertido em motivo de adoração, em motivo de louvor. Que grande exemplo! E mais, Davi, ele fundamenta essa alegria que ele tem em Deus no seu próprio ser, no seu próprio atributo. É por isso que ele fala, em relação a Deus: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Davi, ele faz menção de dois atributos de Deus, que era o motivo da sua alegria, que era o motivo do seu louvor. Ele chama a atenção da misericórdia, que nós já falamos, era a compaixão, era a dó que Deus sentia dele, e ele também faz menção à fidelidade de Deus, que é a verdade de Deus em cumprir a sua palavra, a verdade de Deus em cumprir as suas promessas. Então, Davi, ele era cônscio dessa realidade. Ele estava sendo perseguido por Saul? Estava. Mas no mais íntimo do seu ser, no mais profundo do seu coração, ele era convicto que Deus iria cumprir o seu plano na sua vida. Ele era convicto que mais cedo ou mais tarde ele ia ascender ao trono de Israel. E por isso que ele confiava nessa fidelidade, e por isso que ele louvava a Deus, justamente por causa da sua fidelidade. Então, não era um louvor desprovido de conhecimento de Deus, muito pelo contrário, era um louvor baseado no conhecimento que Davi tinha de Deus, no conhecimento que Davi tinha do Senhor, da sua misericórdia e também da sua fidelidade. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, a alegria que Davi tinha em Deus era o alimento para que ele pudesse suportar as aflições. A alegria que Davi tinha em Deus, a alegria que Davi tinha no Senhor, era o alimento para que ele pudesse suportar as aflições. E é assim também, meus irmãos, é assim também, minhas irmãs, que nós devemos proceder nas nossas vidas. As nossas adversidades, as nossas tribulações, as nossas aflições, elas não podem ser mais fortes do que a alegria que nós devemos ter em Deus, do que a alegria que nós devemos ter no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que nós temos a alegria em Cristo porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então nós devemos fazer uso dessa alegria para que em meio às aflições ela possa nos entusiasmar, nos estimular, para que assim nós possamos louvar a Deus, para que assim nós possamos louvar ao Senhor. Foi esse desejo que Davi teve. E por isso ele compôs esse salmo, por isso ele compôs esse canto do Salmo 57, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dores. Então, você encontra aqui a alegria do aflito, a alegria do salmista. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, na noite de hoje, nós consideramos o Salmo 57. É um cântico de um aflito, ou o cântico de um aflito. É um hino de louvor de quem estava experimentando a perseguição e a tribulação. A tribulação, ela não cala Davi, não, muito pelo contrário, mas ela é usada por Deus através de Davi para que ele pudesse escrever um dos mais belos salmos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que nós encontramos na Palavra de Deus. E assim, com base nesse Salmo 57, nós vimos a oração do aflito, nós vimos as adversidades do aflito, nós vimos o desejo do aflito, nós vimos a segurança do aflito, nós vimos a alegria do aflito. E diante disso, o que é que fica para nós de aprendizado? Diante disso, o que é que fica para nós em termos de lição, fechando assim a nossa meditação? Pelo menos duas. Em primeiro lugar, diante disso, meus irmãos, em primeiro lugar, diante disso, minhas irmãs, fixemos nosso olhar em Cristo em meio às aflições das nossas vidas. Fixemos o nosso olhar em Cristo em meio às aflições
de nossa vida. Ninguém, meus irmãos, ninguém, minhas irmãs, foi mais afligido nessa vida do que o nosso Senhor, do que o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando ele esteve lá no Calvário, ele chegou no ápice, no ponto mais alto da sua aflição. Eram aflições físicas, eram aflições emocionais, eram aflições psicológicas, e ele sofreu cada uma delas mesmo. E foi por causa disso que hoje nós temos consolação para as nossas aflições. Cristo, ele foi afligido na cruz. Cristo, ele vivenciou as adversidades na cruz, para que hoje, eu, você, cada um de nós, possamos ser consolados por ele, por Cristo, também em meio às nossas aflições. As nossas aflições nem se comparam, as nossas aflições nem se equiparam às aflições de Cristo. Ele sofreu infinitamente mais, ele sofreu intensamente mais aflições na sua vida. Para quê? Para que pudesse nos salvar. Para quê? Para que hoje ele pudesse nos consolar através do Espírito Santo que habita em nós. Foi por isso que quando ele estava prestes a partir deste mundo, nas suas últimas palavras aos discípulos, ele disse: eu vou, para que eu possa enviar o Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esse Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. E esse é o benefício que nós temos. Não há aflição na nossa vida, não há adversidade na nossa vida, não há tentação na nossa vida, não há provação na nossa vida, não há tribulação na nossa vida, sem que nós não tenhamos o consolo de Deus para poder vivenciar cada uma delas. Graças a Deus por causa disso. Então, devemos fixar o nosso olhar em Cristo, nas suas aflições, e entender que a partir das suas aflições, hoje, nós recebemos desse mesmo Cristo as suas consolações, para que assim possamos atravessar as aflições, confiando em Deus, confiando em Cristo e glorificando a Deus, através do nosso viver, através das nossas vidas. Então, que façamos isso, meus irmãos, que façamos isso, minhas irmãs. Mas não só isso, para os nossos amigos, não só isso, para as nossas amigas que nos assistem ou que depois vão ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Fixem o olhar em Cristo, fixem o olhar de vocês em Cristo Jesus. Afinal de contas, meus amigos, minhas amigas, Cristo é o único, mas é o único mesmo que pode proporcionar paz aos seus corações nas aflições presentes, proporcionar paz aos seus corações na aflição ou nas aflições desta vida. Vocês sabem, por experiência própria, que as aflições também marcam a vida de vocês. A diferença que acontece conosco é que vocês não têm alguém em se firmar. Vocês não têm alguém a quem vocês devem se apegar ou em quem vocês devem se apegar. Não tem. Por isso a necessidade que vocês têm de se voltar para Cristo, para que vocês possam desfrutar da sua paz nas aflições presentes. Mas, mais do que isso, para que vocês possam desfrutar de paz nas aflições eternas, porque mais cedo ou mais tarde elas vão chegar. Mais cedo ou mais tarde elas vão se caracterizar na sua vida. E aí você tem essa necessidade urgente de Cristo, para que Ele possa lhe consolar, não só nessa vida, mas na eternidade. Para que vocês possam ter certeza que não vão passar pelas aflições eternas. Então, se voltem para Cristo, se voltem para o Salvador, arrependam-se dos seus pecados, entreguem as suas vidas a Ele e também fixem o olhar na pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar, somente Ele pode redimir, somente Ele pode consolar, somente Ele pode fazer com que vençamos as aflições nas nossas vidas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que em meio às aflições das nossas vidas nós possamos cantar como o aflito cantou aqui no Salmo 57 e possamos experimentar as bênçãos que Davi também experimentou por confiar em Deus, por louvar a Deus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer tribulação na sua vida.
Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações, desde agora e para sempre. Amém.